É hora de falar com Deus. Momento de oração. Boa noite a você, meu irmão que me acompanha, que nos acompanha aqui, pelo sistema de comunicação da Rádio Magnífica, seja pelo rádio, seja pela internet, pelas plataformas digitais. Eu quero acolher você, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver, o que você estiver fazendo. Seja muito bem-vindo a esta noite de pregação, a esta noite de programa Vibe Cristo. Espero partilhar um pouco com você a palavra de Deus, meditar um pouco, o evangelho deste dia tão precioso, da festa de São Tomé. Então eu já quero convidar você que nos acompanha, aí já pegando o evangelho de São João, no capítulo 20, a partir do versículo 24 até o 29, evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 24 até o versículo 29. Enquanto você vai pegando, a sua Sagrada Escritura, a sua Bíblia, e vai tomando parte aí dos versículos, eu gostaria de me apresentar aqui, para quem ainda não me conhece. Eu sou o Walter, eu sou lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, eu sou do grupo de oração Nossa Senhora do Rosário também, um grupo de oração que acontece todas as quartas-feiras às 19h30. Todas as quartas-feiras, às 19h30 acontece o grupo de oração lá na nossa paróquia. Então eu quero desde já deixar esse convite especial para você que nos escuta, você que numa quarta-feira aí não tem nada para fazer ou quer conhecer um novo grupo de oração. Paróquia Nossa Senhora do Rosário, lá no bairro do Campo Belo, às 19h30 acontece o nosso grupo de oração, tá certo? Então eu sou casado, com a Patrícia, até mando um beijo para ela que está nos acompanhando. Também nós temos uma filha, de 2 anos e meio, a Maria Clara, um beijão. Gostaria também de deixar um grande abraço, pro meu grupo de oração, Nossa Senhora do Rosário. Nós tivemos há pouco tempo agora, algumas horinhas atrás, o nosso momento de abastecimento, de reunião de núcleo. Foi muito bom, Foi muito bom mesmo. Então, mandar um abraço para eles, Um beijo no coração de cada um. E estamos aqui, Estamos aqui para partilhar a palavra de Deus, para tentar compreender um pouquinho, daquilo que Deus vai pedir ao nosso coração, vai falar conosco. Então já falei para vocês, pegar o evangelho de São João no capítulo 20, repetindo, para quem está chegando agora, evangelho de São João, capítulo 20, dos versículos de 24 a 29. Aparição aos 11 com Tomé. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Até aqui, meus irmãos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, hoje a igreja faz memória da festa de São Tomé. Hoje a igreja é festa na igreja, né? A memória do seu apóstolo Tomé. E antes de começar a pregação propriamente dita, é interessante o que eu descobri essa semana, que o padre Manuel da Nóbrega, quando chegou aqui no Brasil, achei muito interessante isso, que ele escreve numa carta que conta-se que os índios relataram para ele que São Tomé passou, né, pelo nosso país. Eu até li hoje um artigo no site do padre Paulo Ricardo e o site, ele destrinchava os lugares que, segundo a tradição contada pelos índios, São Tomé passou pelo Brasil, né? E foi deixando marcas que estão até mesmo ainda hoje, né? Em vários lugares, em vários pontos do Brasil, as marcas dos seus pés foram cravadas no chão e ali ficaram, e ele também foi deixando cruzes, né? Então, na carta do padre Manuel da Nóbrega, diz assim que os índios chamavam Tomé de Zumé, né? Zumé, ou seja, o Deus menor, o Deus pequeno, né? Porque por onde São Tomé passava, ele pregava e prodígios e milagres aconteciam, né? Então os índios começaram a tratá-lo como se fosse um Deus menor, né? Então é interessante na carta do padre, né, Manuel da Nóbrega, que os índios vai relatando que ele era chamado de Zumé, o Deus pequeno, o Deus menor. Então eu achei muito interessante isso, né? Um apóstolo que lá nas primícias, né, da era apostólica, antes de partir, alguns dizem que antes de partir para as Índias, né, e ali pregar de forma contumaz o Santo Evangelho, acredita-se que ele veio para as Américas Ocidentais, né? E um desses recantos do mundo do qual São Tomé chegou foi o Brasil. E aqui passou, e aqui deixou a marca, né? E é interessante isso. São Tomé é um dos 12 escolhidos por Jesus, escolhidos a dedo por Jesus. Era judeu da Galileia e provavelmente, a tradição diz que provavelmente era pescador também. Seu nome aparece 11 vezes no Novo Testamento, mais propriamente nos Evangelhos, né? Os seus biógrafos dizem que ele era de temperamento melancólico, né? Melancólico e pessimista, né? Tinha esses traços muito fortes na personalidade de São Tomé. Uma pessoa muito pessimista, ao mesmo tempo também muito melancólica, e também uma pessoa que gostava das coisas bem esclarecidas. Tanto é que o Evangelho de hoje relata esse ponto, né, da vida de São Tomé, né? Se eu não tocar, ou seja, eu preciso ver para crer. Então, os biógrafos de São Tomé dizem que ele era uma pessoa de temperamento melancólico, pessimista e um homem que gostava das coisas bem esclarecidas, né? Isso são detalhes assim, que eu quero trazer para vocês, só para afervorar mais a questão da pregação, né? A questão de detalhes, né? Ele esteve durante, né, a vida pública de Jesus durante os 3 anos, e ele é um dos 12. Um homem que pelo Evangelho de hoje mostra um dos pecados gravíssimos do qual os tempos modernos estão como que diariamente alimentando dentro de seus corações, que é a questão da incredulidade. Santo Tomé, no Evangelho que nós lemos, né, ele é uma segunda parte que começa no versículo 19, quando Jesus, no domingo de Páscoa, aparece para os outros apóstolos e Tomé não estava naquela reunião com aqueles apóstolos. Aí Jesus, no próximo domingo, 8 dias depois, Jesus aparece, né? E antes de Jesus aparecer, os apóstolos chegam para Tomé e dizem: nós vimos o Senhor. Nós vimos. Jesus, no domingo da ressurreição, aparece para os discípulos,
Tomé não estava no meio daqueles discípulos. E eles, no próximo domingo, 8 dias depois, eles se encontram com Tomé, com certeza na casa onde eles se reuniam para rezar, né, para comungar da palavra, para celebrar a Eucaristia. Eles dizem: Tomé, nós vimos o Senhor. Nós vimos. Imagina, né? Os 10 chegando diante de Tomé e falar: Tomé, assim que você saiu da casa domingo passado, o Senhor apareceu para nós, o Senhor soprou sobre nós o Espírito Santo, o Senhor desejou para que nós tivéssemos a paz no nosso coração, ou seja, que diante de tudo aquilo que aconteceu e que viria a acontecer, de perseguição por parte dos romanos, por parte dos judeus que crucificaram Jesus, Jesus aparece para nós, nós estando reunidos em oração, nós estávamos ali clamando a graça de Deus, o Senhor aparece para nós e nós vimos o Senhor verdadeiramente ressuscitou Tomé. Ele está vivo, Tomé. Ele está vivo, Ele está ressuscitado, Ele sim é Deus, Ele sim é o Senhor. E Tomé diz: não. É como se Tomé dissesse para eles: não, vocês tiveram, como fala assim, uma visão coletiva, né? Vocês tiveram como que eu posso falar a palavra? Não é encenação, uma visão coletiva. Não, é fruto da cabeça de vocês. Não, o Senhor não apareceu, o Senhor está morto. Eu vi Ele sendo crucificado, eu vi Ele padecendo sobre Pôncio Pilatos, eu vi tudo que aconteceu com Jesus, eu fiquei sabendo do túmulo dele, eu até cheguei perto do túmulo dele. Não, Ele está morto. E eles disseram: não, Tomé, Ele está vivo, Ele apareceu para nós. Não, o que vocês estão tendo um surto coletivo. Eu não creio, eu não acredito. Mas Ele está vivo, Tomé. Não. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão do seu lado, eu não acreditarei. O que vocês estão tendo é um surto coletivo. Jesus não está vivo, Jesus não ressuscitou. Como é que eu vou crer num fantasma? Olha o que Tomé faz. Desacredita a palavra de 10 apóstolos. Ele era o 11º. Judas tinha se enforcado. São Matias viria um tempo depois. Então, os 10 apóstolos chegam diante dele. E ele diz: não, se eu não tocar, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, eu não vou acreditar, eu não acredito. Incredulidade, meus irmãos. Diante do testemunho veraz de 10 apóstolos, ele não crê. Quantas vezes nós testemunhamos para os nossos irmãos que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado, que Jesus atua na sua igreja, que Jesus atua nos grupos de oração, que Jesus está vivo na missa, e os nossos irmãos ainda dizendo: não, eu não creio, eu não creio. Vocês podem demonstrar para mim da forma que vocês quiserem, mas eu não creio. O pecado da incredulidade é um pecado gravíssimo. Porque sem fé, como diz a carta, se eu não me engano, aos Romanos, ou a carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não creio? Como é que eu vou ter comunhão com Deus se eu não creio? A fé é a porta que nos abre as portas da eternidade. Né? Como diz o rito do batismo: o que pedis à igreja de Deus? Pergunta o sacerdote para os padrinhos. A fé. E por que quereis a fé? Para entrar no reino dos céus. Ou seja, a fé, o ato de fé, é a porta que nos abre o céu, a eternidade. É que nos dá acesso à eternidade. É pela fé.
que nós entramos em comunhão com Deus. É pela fé que as escamas dos nossos olhos caem e nós passamos a enxergar. Mas a fé é um dom sobrenatural, a fé é uma graça, a fé é um presente. E nós devemos pedir a fé todo minuto, a todo minuto: Senhor, aumenta a minha fé. Essa é a oração dos apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Nós queremos crer, Senhor. Nós queremos ter uma fé autêntica, uma fé sincera, uma fé verdadeira. Nós queremos ter uma fé católica. Foi isso que faltou a Tomé. Mas olha que interessante, 8 dias depois, como não lembrar daquela parábola, né? Da ovelha perdida. Jesus deixa as 99 e vai atrás da que está perdida. Alguns comentadores desse evangelho dizem que se Jesus não vai atrás de Tomé 8 dias depois, ele talvez correria no mesmo perigo que Judas correu. Porque não creu na divindade do Filho de Deus. Então Jesus, como bom pastor que é, deixa os outros apóstolos e vai à procura de Tomé. É claro que nesse domingo também, 8 dias depois, os discípulos estavam lá, mas só para fazer uma analogia, né, da parábola das ovelhas perdidas, 8 dias depois, diz o Evangelho no versículo 26, os discípulos encontravam-se reunidos na casa. Os discípulos estavam juntos, rezando, celebrando, adorando a Deus em espírito e em verdade, participando do grupo de oração, estavam participando do santo sacrifício da missa, a Eucaristia dominical. E ali, como uma igreja reunida, como uma assembleia reunida, como uma eclesia, como uma congregação de fé, de homens crentes, que tem um só coração, uma só alma, Tomé estava com ele, diz o versículo. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Imediatamente Jesus se volta para Tomé. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo. Mas a versão minha, né? Algumas versões vêm traduzido mais fiel. A minha tradução vem traduzida mais crê. Seja um homem de fé. Aqui não fala se Tomé tocou fisicamente o corpo de Cristo, né? Nós vemos aquela imagem, acho que de Caravaggio, que Tomé tá enfiando o dedo, né, na ferida do coração. É até bonito, é até expressivo, mas o evangelho não fala se Tomé realmente tocou fisicamente, né? Não tocou fisicamente, mas isso é um detalhe. O interessante é que, pela palavra de Cristo, Ele que é o verbo eterno de Deus, Ele que é o Logos de Deus, Ele que é Deus, homem e Deus ressuscitado, a santíssima humanidade de Jesus Cristo estava ali ressurreta, mesmo dizendo que talvez ele não tenha tocado fisicamente, mas ao ouvir a voz de Jesus, a fé, a palavra de Cristo despertou no coração de Tomé o dom da fé. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé, é preciso crer, Tomé. Você quer tocar aqui, Tomé? Toca. Eu sou um homem real, de carne e osso, Tomé. Toca, queres tocar? Toca. Coloca a tua mão aqui, Tomé. Toca as minhas mãos, toca o meu lado, toca o meu corpo, Tomé. Eu sou um Jesus, né? Um Jesus histórico, claro. Eu nasci em Belém, vivi em Nazaré, preguei,
curei, fiz milagres, ressuscitei os mortos, curei os paralíticos, fiz eles andarem, curei os cegos, fiz eles enxergarem, curei leprosos, sarei a ferida dos leprosos. Olha aqui, Tomé, sou eu mesmo. Quer tocar? Toca, Tomé. Toca. Coloca o teu dedo aqui, Tomé, nas minhas chagas, no meu lado aberto, do meu coração, onde foi aberto pela lança. Queres tocar? Mas não sejas incrédulo, e sim um homem de fé, crês. E nesse momento, Tomé desperta. Pá. Ele respondeu: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Que cena linda, meus irmãos. Se nós parássemos para meditar com profundidade, nós veríamos que este evangelho, ele é uma profunda catequese sobre a fé. Que evangelho profundo, que evangelho lindo, que cena chocante. É tão forte esse evangelho que Santo Agostinho, quando vai comentar esse evangelho, ele diz assim, que ao tocar as chagas de Cristo, Tomé curou as chagas da nossa incredulidade. E ao fazê-lo, Tomé o fez o mais perfeito ato de fé, porque ele viu ali um homem, mas ao momento que Jesus falou com ele, ele creu que quem estava ali era o verdadeiro Deus. Por isso que ele diz, meu Senhor e meu Deus. E olha o que fala Santo Agostinho, que ao tocar as chagas de Cristo, Tomé curou as chagas da nossa incredulidade. E ao fazê-lo, Tomé fez o mais perfeito ato de fé, pois tocando na humanidade, que os seus olhos viam e suas mãos tocavam, ele creu na invisível divindade de Cristo. Olha como esse evangelho cura o nosso coração da fé, da falta de fé. Olha como esse evangelho ele é profundo. Olha como esse evangelho ele leva-nos a um exame de consciência. Será que eu não tenho a mesma atitude de Tomé? Eu quero crer para ver? Eu quero ver para crer, perdão? Eu quero ver para crer? Eu preciso ver para crer? E olha o que diz Jesus no final desse evangelho: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esta é a última das bem-aventuranças. Bem-aventurado é aqueles que não veem. Bem-aventurado é aqueles que, para me seguir no caminho doloroso do Calvário, neste vale de lágrimas, não tem a necessidade de sentimento, não tem a necessidade de ficar sentindo, porque a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão, é um ato da vontade, que crê na palavra revelada de nosso Senhor. Então, porque eu creio, porque eu escuto a voz do verbo que fala aos ouvidos do meu coração, eu creio, e crendo, eu me entrego, eu me lanço, eu sirvo, eu amo, eu perdoo, eu adoro, eu procuro salvar os que estão perdidos, eu procuro ao encontro daqueles que se encontram mortos, sentados às sombras da morte. Olha, você já pode ir fazendo comigo um exame de consciência. Por que que hoje nós vivemos uma crise profunda de fé? Por que que nos falta hoje dentro da igreja verdadeiros apóstolos de Cristo? Porque não creem mais na divindade de nosso Senhor. Olha, é claro que Cristo ressuscitou, Jesus está vivo, o túmulo em Jerusalém está vazio, hoje é um templo, é uma igreja, é a igreja da ressurreição. Mas a prova que Cristo está vivo não é o túmulo vazio que está em Jerusalém. A prova que Cristo está vivo é a vida minha e a vida sua entregue, consumida.
É uma vida que serve, é uma vida que ama, é uma vida que perdoa, é uma vida que recomeça, é uma vida que estende as mãos, é uma vida que, como o bom samaritano, busca aquele que está caído. Isso é um homem de fé, isso é uma mulher de fé. Isso é um homem, uma mulher que vive a obediência da fé. O que é a obediência da fé? É quando você escuta a voz de Deus que fala aos teus ouvidos, né? Obediência, em latim, ob audire. Ob audire, escuta. Os santos padres, alguns místicos, né, relacionam a fé com a escuta. A fé é um ouvir. A fé é um ato de ouvir a voz interior do Espírito Santo que fala ao nosso coração. Por isso que quanto mais nós pedimos fé, mais nós crescemos de fé em fé, de fé em fé nós vamos crescendo e nós vamos tendo uma intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade maior com Deus, porque nós vamos nos tornando ouvintes de Deus que fala, que suspira, que geme, que grita aos ouvidos do nosso coração e a gente tem aquela obediência dócil como tinha Nossa Senhora. A uma palavra de Deus, a uma palavra do seu Filho Jesus Cristo, a uma palavra do seu esposo o Espírito Santo, ela obedecia, assim também eram os santos. Porque a fé é o ouvir. É o ouvir. E é claro que São Tomé aqui precisava, é claro, ele teve o testemunho dos seus irmãos, mas ao ouvir a voz de Jesus, o exortando, vendo com os seus olhos, ouvindo com o seu coração, ele fez o ato de fé mais perfeito, que chega até mesmo a ser comparado com o que aconteceu no evangelho de ontem de São Pedro. Quando São Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Senhor e meu Deus, é um ato de fé perfeito. Meus irmãos, a graça age de forma sutil, porque ela é um dom sobrenatural. E nós precisamos da graça diariamente, cotidianamente, para que esses ouvidos da nossa alma, do nosso coração, sejam despertos. Porque nós temos uma necessidade grandiosíssima de aprendermos a escutar a voz de Deus que fala ao nosso coração. Nós estamos cheios de barulho. Nós estamos agitados demais, nós estamos preocupados demais. Eu fiquei imaginando, né, esse evangelho hoje, a parte de cima desse evangelho, quando Jesus aparece lá para os 10 discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Tomé não estava no meio deles. Imagina como estava o coração de Tomé, talvez triste, angustiado. O que nós faremos na nossa vida? Jesus está morto, Jesus morreu. Depois de 3 anos, estando ao lado dele, vendo o que eu vi, meditando o que eu meditei, ouvindo a voz dele. Imagina o coração de Tomé. A graça, a fé é uma graça que age de forma sutil. E nós devemos pedir como os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas para isso é preciso cooperarmos. A fé é um presente, como eu disse. A fé é um dom, e Deus dá àquele que pede, embora ela já esteja conosco na nossa alma a partir do nosso batismo. Mas ela precisa se desabrochar em graça e glória, né? Como diz os santos, os místicos, os teólogos. Mas para isso é preciso eu cooperar. Cooperar. E como é que eu faço isso? Por meio do estudo. A gente, muitas das vezes, né, os católicos pensam que a fé é um passe de mágica. Senhor, me dá a fé. E ela vai cair, pum, na cabeça e vai estalar, pum. E pronto, já creio. Não, não é assim, meus irmãos. Não é assim. Não é dessa forma.
É preciso que nós investiguemos as verdades reveladas. Por exemplo, a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus revelada, as Sagradas Escrituras. Você precisa ter um conhecimento das Sagradas Escrituras. Você precisa ler os Evangelhos. Você precisa ter um conhecimento claro das atitudes de Cristo, dos seus discípulos. Tudo aquilo que se passou no Novo Testamento, no Velho Testamento. Para que no momento oportuno, diante da dificuldade, diante das decisões que você vai ter que tomar, diante das intempéries do mundo, diante dos teus momentos de cruz, aqueles textos que você foi lendo, foi meditando diariamente, foi se alimentando da palavra de Deus, naquele momento oportuno, o Espírito Santo vai iluminar a sua inteligência, vai relembrar um versículo, um contexto, um texto, e vai despertar em você a fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, Tu estás comigo. Assim como estivestes com Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, assim como Tu estivestes aos pés da cruz, crucificado, no Getsêmani, Senhor, eu creio. Eu creio. É preciso cooperarmos. É preciso que a nossa inteligência, o nosso ato de vontade, coopere com a ação da graça. É assim que acontece o ato de fé. A fé não é um passe de mágica. É preciso cooperar. Mas e quando há uma dúvida? Eu vos pergunto, e quando há uma dúvida de fé? O que eu tenho que fazer? Escrevi aqui: devemos estudar a doutrina para sanar esta dúvida. O que acontece é que hoje existem muitos que se encontram em dúvidas, muitos que duvidam, e ao invés de investigar as verdades reveladas, partindo da sua fonte, que é a palavra de Deus, a sagrada tradição e o sagrado magistério, continuam ainda leviando a fé, levando a fé de forma leviana. Isso é um pecado grave hoje. Está com dúvida? Vai estudar o que a doutrina fala sobre esse assunto, sobre esse determinado assunto. Uma igreja que tem 2000 anos de vida, uma tradição que tem 2000 anos de vida, e mesmo assim ainda nós corremos o risco, porque olha o que diz aqui o evangelho de hoje: nós vimos o Senhor, Tomé, nós vimos, Jesus realmente apareceu para nós, e ele disse: não, se eu não tocar nas tuas chagas, no teu lado, se eu não vê-lo, eu não vou acreditar. Fé vivida de forma leviana. Quer ver para crer. E bem-aventurado aquele que não precisa ver para crer. Bem-aventurados são esses. Bem-aventurados somos nós que cremos. Bem-aventurados somos nós que somos alimentados diariamente, pela Santa Igreja, pela sua fé. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode enganar-se e nem enganar-nos. Meus irmãos, Deus não se engana e não engana ninguém. Deus não se engana e não engana ninguém. Ele pede fé. Ele não diz que o caminho vai ser fácil. Ele não disse que o caminho vai ser gostoso, que o caminho vai ser prazeroso. Ele só pede a obediência da fé. Como ele pediu para Nossa Senhora, uma menina que diante do mistério da encarnação também não compreendia: como se fará isso se eu não conheço homem algum? E o arcanjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus.
pois ele herdará o trono de seu pai Davi. E ela disse: faça-se, faça-se. Eu não compreendo racionalmente, Senhor, mas faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi isso que aconteceu com Tomé hoje. Segundo a tua palavra, Senhor, eu creio agora. A partir desse momento eu creio, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Tu és o meu Deus e o meu Senhor. É a ti que eu quero prestar culto de latria, de adoração, de reverência. É por ti que eu quero derramar o meu sangue. Em atenção à tua palavra, obediência da fé. Nosso Senhor só nos pede isso, obediência da fé. Portanto, esse evangelho de hoje é uma exortação à fé. É uma exortação à fé. Lembrar o que Santo Agostinho disse? Que ao tocar as chagas de Cristo, Tomé curou as chagas da nossa incredulidade. Eu gostaria de trazer para vocês agora alguns pecados que eu elenquei aqui, que são contrários à fé, que foi praticado por São Tomé. Primeiro, a incredulidade. Segundo, quantos, hein? Obstinados. Não, eu não creio, eu não vou me confessar, eu não confesso com o homem. Aquele lá, não, é um homem igual eu, é um homem igual a mim, por que eu vou falar os meus pecados para ele? E não acredita no mistério do sacerdócio de Cristo presente em cada sacerdote. Obstinação, dureza de coração, incredulidade. Terceiro, soberba. Ah, se eu não tocar as chagas das tuas mãos, se eu não tocar a ferida do seu lado, eu não vou crer. Soberba. Muitos não conseguem crer por causa da soberba de seus corações, que não se colocam diante do mistério de Deus, um mistério que ultrapassa toda e qualquer inteligência humana, seja qual for o mistério, não se coloca de forma humilde. Por isso criam resistências para a fé. Soberba, orgulho, prepotência, são os pecados contra a fé. O quarto, a irreverência. A irreverência. Quanta falta de reverência. Nossa, para com Deus. Chegamos dentro da igreja e não fazemos a vênia, né? No fundo da igreja, como que dizendo: Jesus, eu estou aqui, eu cheguei, sua bênção. Participam da missa de qualquer forma, rezam o Santo Terço de qualquer forma, praticam atos de piedade somente da boca para fora. Irreverência. Reza o Santo Terço dormindo e desleixado, e deitado, e como se estivesse na praia. Senta na missa como se estivesse diante de uma casa de jogos, ou até mesmo na praia. Falta de reverência no sentar, no se pôr, no se comportar, nas roupas que veste, na atenção que deve dar ao sacerdote que está celebrando o santo sacrifício da missa. Irreverência. Não silencia o coração, fica falando que nem papagaio, papapá, papapá, papapá. Irreverência na casa de Deus. Lê o Santo Evangelho, lê a palavra de Deus como se fosse uma palavra de homens, apenas de homens, que não foram cheios do Espírito Santo, mas uma palavra como se fosse apenas um livro de história. Irreverência. O quinto, a presunção, ou seja, tirar conclusões precipitadas. É um pecado também contra a fé. Né? Aconteceu, nós partilhávamos aqui a questão do que aconteceu com o padre esses dias atrás, né, da criança. A mídia jogou de uma forma como se o padre tivesse, batido na criança, tivesse feito um escarcéu com a criança. E eu lembro que um amigo meu, né, o Cleiton aqui, que falou assim: calma, tem que escutar a versão do padre.
Tem a versão daqueles que protestam, tem a versão do padre, tem a versão do povo que não tem cérebro na cabeça, que cria um mundo de ilusão. Aí quando foi ontem na missa, o padre explicou ponto a ponto do que aconteceu, o que tinha acontecido, presunção, conclusões precipitadas do povo que não conhece o sacerdote. E já foram tirando conclusões precipitadas, julgando, condenando, matando com a língua. Pecado contra a fé. E a questão também do permanecer obstinado. Eu não creio se eu não ver. Pecado contra a fé. Esses são os pecados contra a fé. Mas que lindo, meus irmãos, como eu disse. Jesus Cristo é o bom pastor. Que alegria. Nossa, que alegria. Saber que Ele deixa as 99 e vem atrás daquela que está perdida. Eu não sei se você tem dificuldade de crer. Se você está com dificuldades de crer. Mas você precisa pedir hoje: Senhor, aumenta a minha fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Impossível, meus irmãos. Porque não tem comunhão. Não tem comunhão. É como uma pessoa casada, né? Se ela não crê na pessoa que está ao seu lado, não acredita, não tem confiança, não gera comunhão. Não tem comunhão. Para haver comunhão é preciso fé. E fé, como eu disse, não é um sentimento, é um ato de decisão, é um ato de entrega do coração. Que uma vez que conhece as verdades reveladas da fé, da palavra de Deus, da tradição, do magistério, dobra, se inclina à razão e diz: Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Diz a história que São Tomás de Aquino tinha uma grande dificuldade de acreditar no mistério da Eucaristia. O homem que provou a existência de Deus pelas 5 vias da razão. Diz a história que ele tinha 2 tabernáculos. Um da palavra de Deus, um feito para a palavra de Deus, e um feito para o corpo de Deus, a sua cela. Diz a história, né? Diz a tradição, os biógrafos dele dizem. E ele, com tanta dificuldade que ele tinha de como isso pode acontecer, meu Deus do céu, Senhor, estar presente sob a aparência do pão, estar aqui nesse tabernáculo. E é lindo que diz os biógrafos que ele colocava a cabeça dele dentro do sacrário e dizia: Senhor, por mais que a minha razão não se dobra, a minha razão não entenda e não compreenda de forma racional, porque o Senhor disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, a minha carne é verdadeira bebida, o meu sangue é verdadeira bebida, Senhor, mesmo sem conseguir racionalmente tocar a profundidade desse mistério, eu creio. Eu creio. E no dia de Corpus Christi, ele escreve o mais belo dos hinos que nós cantamos para com o Santíssimo Sacramento. Vamos pedir a fé hoje, irmãos. Eu quero convidar você a colocar as mãos na sua cabeça e pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, fazei-me crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja. Senhor, eu quero crer, Senhor. Eu quero crer. Crer com a minha vida, crer com o meu coração, crer com a minha mente, crer, Senhor, com o assentimento da minha inteligência, do meu coração. Senhor, eu quero crer. Eu quero crer, Senhor, nas verdades reveladas que estão presentes dentro do seu Evangelho, nas Sagradas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. Senhor, eu quero crer, Senhor, fazei-me crer, aumentai-me, Senhor, a fé, fazei, Senhor, com que eu cresça de fé em fé. Eu quero, Senhor, crescer de fé em fé, porque eu quero entrar em comunhão contigo. Eu quero, Senhor, um dia adentrar as portas da Jerusalém Celeste, e a porta é a fé, e eu quero, Senhor, que o Senhor aumente no meu coração a fé. Eu quero crer como creram os apóstolos, a tal ponto de derramar o seu sangue por amor de vós, Senhor, como Tomé.
Ele teve sim dificuldades em crer, mas o Senhor foi em resgate dele, desta ovelha perdida da casa de Israel. Então vem, Senhor, em socorro dessa ovelha perdida que sou eu. Porque também, Senhor, eu tenho dificuldades em crer. Aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta, Senhor, a fé no meu coração. Eu quero crer como a igreja crê. Eu quero, Senhor, crer como os santos creram. Como Tomé, a partir desse relato, desse evangelho, creu e professou e disse o ato mais perfeito, mais lindo de fé: meu Senhor e meu Deus. Bem-aventurados, Senhor, os que creem sem ter visto. Assim quero ser eu também. Aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta, Senhor, a fé no meu coração. Eu quero terminar com uma passagem, antes da gente partir para a canção, que diz assim a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no seu versículo 1. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, e aqui eu quero lembrar de ontem Pedro, Paulo e hoje Tomé, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Que Deus faça você progredir na fé. Cantemos essa canção tão linda, declarando a nossa fé ao Senhor. Repita hoje, vai dormindo hoje: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Dorme com esse versículo no seu coração hoje: Senhor, aumenta a minha fé.